Olá, pessoal. Essa é a nossa aula sobre crimes e infrações administrativas. Sejam bem-vindos. Nessa aula, nós iremos descrever os crimes praticados contra a criança e o adolescente, seja por ação ou por omissão. Além do ECA, nós temos no Brasil o Código Penal, que também prescreve sanções para esses fatos. Por exemplo, um crime contra a criança, ele pode ser julgado usando como base o Estatuto da Criança e do Adolescente e também usando o Código Penal, que agrava um pouco a pena, né? Quanto às sanções administrativas, o artigo 227 do ECA recomenda que os efeitos da condenação prevista no inciso 1º do caput do artigo 92 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, ou seja, do Código Penal, para os crimes previstos nessa lei praticados por servidores públicos com abuso de autoridade são condicionados à ocorrência de reincidência. A perda do cargo, do mandato ou da função, nesse caso, independerá da pena aplicada na reincidência. Então, se a pessoa tem algum vínculo, né, como servidor público, é aí que se aplica esse artigo 227. A gente precisa lembrar que quando se trata de alguns crimes contra o menor, o fato de você ser servidor público é um agravante, a gente vai ver isso ainda nessa aula um pouco mais para frente. Sobre os crimes em espécie, é interessante a gente perceber que o Estatuto da Criança e do Adolescente vai proteger a criança desde a gestação da mãe. Então, sobre essa gestante, a negligência ou a omissão dos encarregados dos serviços públicos em relação ao atendimento ou documentos pressupõe uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Se for um crime culposo, a detenção é de 2 anos a 6 meses ou multa. Lembrando que culposo, nesse sentido, significa sem a intenção de ferir, de agredir ou até mesmo de matar. Se o médico ou outro profissional de saúde deixarem de dar a atenção necessária à gestante ou parturiente ou cometer o ato de omissão ou negligência, a pena é a mesma. Privar a criança ou adolescente de liberdade pode resultar em pena de 6 meses a 2 anos. Isso em qualquer sentido, cárcere privado, sequestro. Existem alguns casos que a gente já viu na mídia de mães e pais acorrentarem os filhos para não saírem, para não usar drogas. O Estatuto da Criança e do Adolescente não permite isso, tá? Se a autoridade policial responsável pela apreensão do menor deixar de comunicar à autoridade competente e à família do mesmo, também pode sofrer a mesma pena. Causar constrangimento ao menor que estiver sob sua autoridade, guarda ou vigilância, também pode gerar pena de 6 meses a 2 anos de detenção. E aí a gente cabe uma pausa assim para a gente falar da escola. A escola, se constranger o menor, vai cair nessa responsabilidade aí prevista no ECA, tá? Então, preciso tomar muito cuidado quando você está dando aula, quando você está lidando com os alunos numa escola, para não causar esse tipo de constrangimento. Isso não é só em relação ao aluno menor, né? No ensino superior também, o aluno não pode ser submetido a nenhum tipo de constrangimento, só que aí quem rege, né, isso não é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A pena de detenção de 6 meses a 2 anos também pode ser aplicada no caso de autoridade competente deixar de liberar o menor após conhecimento da ilegalidade de apreensão. Então, se o menor estiver ilegalmente ali numa delegacia, tem que ser solto imediatamente, sob a responsabilidade dos pais, claro, né? Descumprir prazo estabelecido pelo ECA para concessão de liberdade ao adolescente, ou impedir a ação do Ministério Público, Conselho Tutelar ou outra autoridade no cumprimento da lei. Então, se estiver dentro de uma delegacia, tem que permitir a ação desses órgãos, né? E se expirou o cumprimento da medida socioeducativa de internação, o adolescente tem que ser colocado em liberdade. Nós temos muitos casos de descumprimento do ECA em relação a crianças e adolescentes. Nós temos muitos casos de violência contra o menor de 0 a 18 anos, e a violência física e sexual é algo que preocupa muito
os educadores, os pais, a sociedade de um modo geral. Uma das vertentes desse abuso é a pornografia infantil. E nesse caso, o ECA especifica em vários artigos e parágrafos as penas para cada um dos crimes envolvendo pornografia infantil. Aqui eu fiz um resumo, né? A gente faz um resumo porque realmente é um capítulo bem extenso ali, né? Mas tem que ser assim, porque mesmo com a legislação em cima, ainda ocorrem muitos casos, como a gente vai ver no próximo slide. Então, no caso da pornografia infantil, o artigo 240 diz que quem produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente pode ter pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no caput desse artigo ou ainda quem com esses contracena. Então, o envolvimento de criança ou adolescente em qualquer material pornográfico. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Material pornográfico, seja ele participando da produção desse material, ou seja ele tendo acesso a esse material, é sujeito a pena dentro do ECA. Essa pena pode aumentar em 1/3 se o agente for funcionário público ou se tiver relação doméstica, empregatícia, tutelar, adotiva, consanguínea ou de qualquer responsabilidade com o menor. Está sujeito às penalidades do ECA o adulto que manter qualquer tipo de relação sexual com o menor, assim como produzir, armazenar, acessar, compartilhar ou divulgar qualquer tipo de conteúdo sexual envolvendo o menor. Às vezes a gente fica um pouco chocado pensando, nossa, mas precisa de uma lei. As pessoas não sabem que é proibido se envolver com crianças porque a gente pensa na criança. Muitas vezes quando a gente fala em pornografia infantil, até pelo nome infantil. Mas a gente precisa lembrar aqui, inclusive nesse slide, que o ECA protege também o adolescente. Então, pode ser uma menor de 17 anos, pode ser um menor de 17 anos, uma moça e um rapaz nesse caso, e mesmo assim é crime. Não pode, gente. E aí, a internet, às vezes a gente vê muitas imagens sendo compartilhadas, ou os próprios jovens sendo expostos a essas imagens, e o ECA ele condena todo esse tipo de material. E essa circulação de material, inclusive, é proibidíssimo qualquer material que envolva menor, erotização, né, e sexo, mas a gente precisa lembrar que o ECA também não permite que sejam mostradas fotos de menores em hipótese alguma. É preciso autorização expressa dos pais para você divulgar qualquer foto de criança ou de adolescente. Tanto que na concepção dessas aulas, eu sempre tomo cuidado de não mostrar foto de crianças ou de menores de uma maneira geral. Quando mostro, sempre pego de um site que foi autorizado, né, pelo pai ou pelos pais desse menor, porque nenhum tipo de imagem do menor pode ser exposta na internet sem a devida autorização, tá? Voltando então à pornografia infantil, nas mesmas penas incorre quem facilita ou induz o acesso à criança do material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica com fim de com ela praticar ato libidinoso,
pratica as condutas descritas no caput desse artigo com o fim de induzir a criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita. Então, já houve casos em que o Conselho Tutelar, o Ministério Público tiveram que intervir em vídeos de crianças dançando de forma erotizada, músicas erotizadas. Isso também fere o ECA, tá? O ECA deixa bem explicado que crianças e adolescentes não podem ser erotizados, explorados sexualmente ou forçados e expostos a atos libidinosos. O cuidado com o menor deve ser observado tanto na família como na sociedade e na mídia. Não é permitido nenhum tipo de contato ou ato relacionado à pornografia. Não pode ser exposto na mídia nada que sexualize a criança. E ponto. Como eu disse, o ECA especifica em seus artigos a prática de cada um desses atos e coloca pena para cada um. Mas uma coisa que é preciso ter em mente é: não se pode comercializar na mídia nenhum tipo de imagem, de vídeo, de qualquer coisa em que a criança ou adolescente seja sexualizado. Não é O mesmo vale também para o contato com as drogas. Não é permitido venda de nenhuma droga lícita ou ilícita para menores, nem mesmo consumo por eles. Inclusive, os próprios pais podem sofrer penas, mesmo que o adolescente de 17 anos, que já está quase completando a maioridade, seja pego usando drogas, mesmo que sejam lícitas, como o cigarro e o álcool, mesmo assim há pena. Tanto o responsável pelo menor quanto o estabelecimento que descumprir essa lei está sujeito a sanções. E, como diz aí, responsável pelo menor no momento do consumo, não precisa necessariamente ser o pai ou a mãe, tá? Eu trago aí o link de uma matéria que é bem preocupante, que a pornografia infantil é o crime virtual mais comum no Brasil, e tem detalhes, né, das operações que são feitas para combater esse tipo de crime, e também uma contextualização do que a gente acabou de falar aqui. Vale a pena dar uma olhada lá. Para terminar nossa aula, a gente tem as sanções administrativas. O ECA é também bem detalhista em relação a isso, a gente também resumiu bastante. O fato é que o adulto que está envolvido na educação da criança, seja em casa ou na escola, deve comunicar às autoridades qualquer sinal de maus tratos. Caso não faça, pode sofrer pena de multa. Também é proibido, segundo o artigo 247, divulgar total ou parcialmente sem autorização devida por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo à criança ou adolescente e que se atribua o ato infracional. Foi o que eu falei para vocês anteriormente, né? Eu não trouxe nenhum exemplo específico sobre cumprimento do ECA, de medida socioeducativa, relacionada a crime praticado por menor, ou mesmo um ato infracional, um pequeno delito, porque a gente não pode, segundo o ECA, divulgar isso. Mesmo que a matéria esteja na internet, né, a gente não sabe como que foi o acesso ao processo, se o acesso foi autorizado ou não, a gente prefere não envolver o nome de nenhum menor de idade nos nossos exemplos e nas nossas referências, tá? A pena, multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Também pode sofrer a mesma pena quem exibe total ou parcialmente fotografia de criança ou adolescente envolvida em ato infracional ou qualquer ilustração que lhe diga respeito, ou se refira a atos que lhe sejam atribuídos, de forma a permitir sua identificação direta ou indiretamente, né? Mais uma vez o que eu acabei de falar. Uma outra observação: se um adolescente ou criança está praticando um ato ilegal, seja ele qual for, e você filmar e você divulgar isso na internet, você é punido, tá? Se está realmente acontecendo isso, se você filmar, já não está certo, mas use isso para mandar para o conselho tutelar ou para a polícia, tá? Nunca, jamais para divulgar. Todos os eventos e conteúdos para crianças devem cumprir as exigências da classificação indicativa para a idade. Então, no ECA, a gente também tem bastante detalhes sobre essa questão de onde o adolescente pode ir, a criança pode ir, né? Os eventos esportivos, de entretenimento, teatro, show, o horário, a fiscalização para isso, quem está promovendo o evento, os pais que estão levando. O mesmo vale para os veículos de mídia, televisão, sempre tem que constar a classificação indicativa. Quem faz essa classificação é o Ministério Público.
Então, existe um cuidado muito grande do Estatuto da Criança e do Adolescente em proteger a criança também intelectualmente e também moralmente, né? Não só aquelas medidas de proteção física que a gente tem em mente sempre que a gente fala de proteção. E é isso. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!